Paz seja com todos. Muito bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está vendo essa aula. Sejam bem-vindos ao canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e nós estamos aqui ministrando as aulas sobre o livro do Apocalipse. Então nós hoje iremos aprender aí a aula número 22. Nós estamos na aula 22. Estamos no capítulo 3 do livro de Apocalipse, ou seja, você for na sua Bíblia, você vai no último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, é o último livro do Novo Testamento, é o último livro da Bíblia. Então nós estamos no livro 3. Nós estamos aí estudando as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Então nós já vimos aí as cartas à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, à igreja de Tiatira, à igreja de Sardes, à igreja de Filadélfia, e hoje nós começaremos a estudar a última carta, que é a igreja de Laodiceia. Se você está chegando nesse vídeo, nesse canal agora, eu peço para você já se inscrever no canal e para você verificar as outras aulas, porque elas ficam todas gravadas aqui na playlist. Entrar no canal Gospel Tech 316 e for na playlist, você vai verificar que além desse estudo que nós estamos fazendo do livro de Apocalipse, já existem outros estudos já prontos, completos, alicerces firmes, Éfeso, Romanos, tá? Já existem outros estudos com todas as aulas gravadas. Assim você pode ir no momento que você quiser para poder assistir essas aulas, rever as aulas e aprender mais da palavra do Senhor. Porque o objetivo desse canal é esse, tá? É divulgar, é ensinar a palavra de Deus ao maior número de pessoas, ok, queridos? Então, nesta aula de hoje, né, eu gostaria de estar orando justamente com vocês, para a gente poder dar início a ela. Semana passada eu estive em viagem, né? Fiz 2 treinamentos semana passada em Campo Grande. Primeiro foi um treinamento sobre liderança, né, pela Petrobras, pela Vibra, e depois nós tivemos aí na Igreja do Evangelho Quadrangular, sede em Campo Grande, treinamento sobre avivamento, né? Sobre a gente realmente ter o amor às almas, buscar as almas. Então foram 2 treinamentos excelentes, excepcionais, e foi por esse motivo que eu não consegui gravar as aulas, a aula semana passada, ok? Mas vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu santo e poderoso nome, porque realmente tu és o Deus único e verdadeiro das nossas vidas. Senhor, ó Pai, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor, nada é difícil, nada é impossível, ó Deus. Nós cremos em Ti, ó Pai, nós queremos Te amar pelo que Tu és, e não por aquilo que o Senhor pode fazer por nossas vidas, aquilo que nós pedimos e o Senhor nos concede pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, mas nós queremos Te amar pela Tua grandiosidade, Senhor. Deus é o Deus Salvador, Deus Criador de todas as coisas, ó Pai. Pai, nesse momento que o Senhor possa nos abençoar, essa aula de hoje, na aula 22 do curso de Apocalipse, e realmente nós possamos aprender, ó Pai, ser pessoas que Te buscam, Te adoram em espírito e em verdade, ó Pai. Que a gente não seja simplesmente uma pessoa que chega na igreja, que senta ali na cadeira ou senta no banco, que ouve os louvores, que ouve a palavra, que sai dali e nada mais acontece em nossas vidas, Pai. Que eu realmente possa nos despertar, despertar os nossos corações, ó Pai. Que haja um fervor, ó Pai, em nossos corações, para poder realmente fazer a tua obra, não somente na igreja ali, no meio dos irmãos, mas principalmente fora da igreja, assim, onde realmente a gente vai para o campo, aonde a gente está ali em meio à cultura do mundo, Senhor. E ali fora nós possamos fazer toda a diferença, Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, nossa aula de hoje
é a aula número 22. O título é uma convocação de Jesus urgente ao fervor espiritual, né? Então nós vamos ver aí Apocalipse 3, se você quiser abrir sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, dos versículos 14 aos versículo 22, tá? Eu vou estar lendo aqui, eu vou ler todos os versículos, né? E hoje a gente vai ter foco na primeira parte. E essa lição aqui, sobre a igreja, essa carta à igreja de Laodiceia, nós iremos dividir em 2 aulas. Mas enfim, a palavra do Senhor diz o seguinte: escreva a Laodiceia, ao anjo da igreja. Assim diz o Amém de Deus, a testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia: eu sou rico, faço e aconteço. Não preciso de nada e nem de ninguém. Mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Saiba o que quero que você faça. Compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo. Então você será rico. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo. E compre de mim remédio para os olhos. Assim poderá ver, enxergar de verdade. Costumo chamar à responsabilidade aqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Levante-se então, faça a meia volta, busque a Deus. Olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu Pai. E esse é o meu presente aos vencedores. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Então, esta palavra de Cristo, naquele momento dirigida à igreja de Laodiceia, mas que também é dirigida a todos nós, tá? Por toda a história. Então, queridos, nós vamos primeiro aqui ver um pouco, né, do contexto da cidade de Laodiceia. A gente sempre aprende um pouco desse contexto para nós podermos entender, né, por que Jesus utiliza as palavras que ele utiliza. Você vê que nós lemos o texto de Apocalipse 3, do 14 ao 22, e agora, com esse resumo de como era a igreja de Laodiceia, depois nós vamos ler novamente esses versículos e a gente vai ter um entendimento bem melhor, tá? Por isso, a importância de nós sabermos o contexto. Bom, vamos lá. Então, de todas as cartas às igrejas da Ásia, essa é a mais severa. Jesus aqui não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. As outras cartas que nós estudamos, as outras 6 cartas, ele sempre tinha um elogio sobre alguma coisa da igreja, né, e depois vinha a correção, exceto a igreja de Filadélfia, que só tinha elogio, não tinha correção. Agora aqui, na igreja de Laodiceia, não tem nenhum elogio, tá? Então, a única coisa boa em Laodiceia era a opinião da igreja sobre si mesma. Ou seja, os membros da igreja achavam que eles eram bons, né? E Michael Wilcock diz que mesmo assim essa opinião deles era falsa.
A cidade, não a igreja, a cidade de Laodiceia foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. A cidade era importante pela sua localização. Ela ficava no meio das grandes rotas comerciais. Era uma cidade rica e opulenta. Opulenta é o quê? Luxuosa, tá? Então é uma cidade muito rica e muito luxuosa. William Hendricks diz que Laodiceia era o lar dos milionários. E na cidade havia teatros, um estádio, havia ginásio equipado com banheiro, com banho. Era a cidade de banqueiros e de transações comerciais. E a igreja que foi implantada ali, em Laodiceia, tinha a cara dessa cidade. Em vez da igreja ser a luz, o sal da terra, a luz do mundo, o sal da terra, em vez da igreja tentar transformar a cidade, né, aquela luxúria, aquele orgulho que eles tinham, a igreja tinha o quê? Se acomodado, se conformado a ela, se moldado à cidade. Então, Laodiceia era a cidade da transigência, né, que aceitava as coisas do mundo, e a igreja tornou-se também uma igreja transigente, uma igreja que aceitava tudo isso que a cidade vivia. Então, os cristãos, né, os crentes dessa igreja, era frouxo, não tinha entusiasmo, eram débeis de caráter, eram sempre prontos a se comprometerem com o mundo e eram totalmente descuidados. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas, no pensamento deles. Eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual, do jeito que eles viviam. A igreja de Laodiceia era uma igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade, né? Orgulhosa dos seus membros ricos. A religião deles era apenas uma simulação, não era algo verdadeiro. George Led escreve o seguinte: a carta não menciona perseguições por funcionários romanos, dificuldades com os judeus ou qualquer tipo de falsos mestres dentro da igreja. Então a igreja de Laodiceia não era como as outras igrejas, que tinham perseguições por soldados romanos, que prendiam e castigavam os membros da igreja, né? Não tinha ataque dos judeus, não tinha falsos mestres ensinando falsas doutrinas dentro da igreja, nada disso tinha a igreja de Laodiceia. Laodiceia, ela era muito parecida com a igreja de Sardes, que nós já estudamos, né? Sardes era o quê? Era um exemplo de cristianismo somente nominal e acomodado. Agora, a maior diferença entre a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia é que na igreja de Sardes ainda tinha um remanescente, né? Ainda tinha alguns poucos crentes, alguns poucos cristãos que tinham preservado a verdadeira fé, a fé viva, né? Agora, em Laodiceia, toda a igreja de Laodiceia não tinha mais nenhum crente que podia falar que ele tinha uma fé viva e poderosa, né? Todos os cristãos ali de Laodiceia, todos eles já estavam tomados por essa indiferença, né? Não tinha mais aquele amor em estar evangelizando, em estar adorando realmente a Deus da verdadeira, em verdade, em espírito, né? Como a palavra nos diz. Nós temos que nos achegar a Deus e adorar a Deus em verdade e em espírito, né? E ali a igreja de Laodiceia já era uma igreja indiferente, tá? Então, provavelmente, muitos membros da igreja participavam ativamente da alta sociedade. E essa riqueza econômica exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja, ou seja, o poder aquisitivo, o poder financeiro dos membros dessa igreja, ela acabou matando a vida espiritual deles, né? Você vai dizer para mim assim, então quer dizer que toda a igreja que tem pessoas ricas é uma igreja como Laodiceia? Não. Quer me dizer que as pessoas nós não podemos ser abastados, nós não podemos ser ricos, não podemos ter dinheiro?
Não, não é isso que eu estou falando. E a própria palavra de Deus, o próprio Jesus ensina que a nossa riqueza, a nossa vida, é onde está o nosso coração. Então, se eu for rico, se eu tiver muito dinheiro, mas se o meu coração verdadeiramente estiver em Cristo Jesus, se o meu coração estiver na obra de Deus, não tem nenhum problema com isso. Agora, se o meu coração, se o meu amor estiver mais na riqueza, no meu dinheiro, em preservar meu dinheiro, né? E se ele quem controla, se for meu dinheiro que controla as minhas ações, as minhas atitudes, o meu dia a dia, aí sim está um grande problema. Porque Jesus fala que ou nós servimos a ele, ou nós servimos a Mamon. O Mamon quer dizer que é o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, tá? Então, realmente, nós podemos ser abastados, podemos ser ricos, podemos ter dinheiro, mas desde que o nosso coração, a nossa mente, não seja escrava dele, tá? Ele seja algo, o dinheiro seja uma ferramenta para nossas vidas. Uma ferramenta para nós podermos adorar a Deus. Podemos realmente fazer a obra de Jesus, ok? Então, a cidade de Laodiceia destacava-se por 4 características, né? Primeira característica da cidade de Laodiceia, era um centro bancário e financeiro. Então era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. Você tem uma ideia, no ano 61 depois de Cristo, essa cidade de Laodiceia ela foi devastada por um grande terremoto e reconstruída sem aceitar nenhuma ajuda do imperador, né? Os habitantes lá, os cidadãos de Laodiceia, eles eram jactanciosos, orgulhosos da sua riqueza. A cidade era tão rica que não sentia nenhuma necessidade de Deus, né? Ou seja, as pessoas eram ricas, tinham dinheiro, podiam fazer e comprar o que queriam. Eles tinham lá, como nós também vamos ver aqui, um centro industrial de tecido que até exportavam roupas para o mundo inteiro. Era um centro médico muito bom. Então eles tinham dinheiro, tinham roupa, tinham saúde. Então eles achavam que não estava tudo bem, estava tudo ok, não precisavam de Deus. Segundo lugar, um centro de indústria de tecidos. Em Laodiceia produzia-se o quê? Uma lã especial, famosa no mundo inteiro. A cidade se orgulhava da roupa que produzia e da roupa que exportava, tá? Terceira característica da cidade, era um centro médico de importância. Ali em Laodiceia havia uma escola de medicina famosíssima, né? Fabricavam-se ali o quê? 2 ungüentos, quase milagrosos, 2 remédios quase milagrosos. Serviam para o ouvido e para os olhos. O pó frígio que eles usavam, né, fabricavam, usavam para fabricar o colírio, era o remédio mais importante produzido na cidade. E esse colírio, então, ele era exportado para todos os centros populosos do mundo. Quarta característica da cidade, era um centro das águas térmicas. Então, a região era formada por 3 cidades, tá? Havia a cidade de Colossos, cidade de Herápolis e a cidade de Laodiceia. Em Colossos, cidade de Colossos, ficava o quê? As fontes de água fria. E em Herápolis havia o quê? Uma fonte de água quente, que em seu curso sobre o planalto tornava-se morna. Então as águas saíam quentes de Herápolis, corriam sobre o planalto e chegavam em Laodiceia morna, né? Nesta condição, fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Então, tanto as águas quentes de Herápolis como as águas frias de Colossos, elas eram terapêuticas. Mas as águas mornas de Laodiceia não serviam para nada. Eram águas intragáveis, tá? Então, nós vimos aqui que a cidade de Laodiceia tinha 4 características. Cidade muito rica, porque era um centro bancário e financeiro, né?
Era uma cidade que tinha um centro industrial de tecido famosíssimo. Era uma cidade que tinha um centro médico muito importante pelo colírio que eles fabricavam. E era um centro de águas térmicas, mas que não servia para nada. Vamos reler aqui o texto que nós lemos no início da aula, para ver se nós agora a gente consegue ter um entendimento um pouco melhor, né? Então, Apocalipse, capítulo 3, nos versículos 14 e 22. Inclusive, eu vou ler agora até aqui em outra linguagem, em outra tradução, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, e você não é nem frio e nem quente. Você vê que aqui Jesus já faz uma ligação, né, entre as águas térmicas da cidade de Laodiceia. Compara eles à água deles. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você vê que nesses versículos aqui, Jesus já compara a igreja de Laodiceia às águas que estavam ali na cidade, porque as águas não eram nem frias, né, para dar um refrigério, e nem quente para ser águas de cura, medicinais. Era uma água morna, que não servia para nada. Então Jesus está comparando os crentes, né, da igreja de Laodiceia com essa água morna. Depois diz assim: Você diz, estou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você vê que aqui a palavra, né? Jesus já está referenciando eles com o quê? Com a indústria de tecidos que ele tinha, né? Quer dizer, está primeiro referenciando com o centro financeiro bancário, que era uma cidade muito rica, mas Jesus diz que eles eram infelizes e miseráveis. Depois, está referenciando eles com a parte do colírio que eles fabricavam, exportavam para o mundo inteiro, está falando que eles são cegos. E depois está referenciando eles à indústria de tecido que eles tinham, que exportavam roupas, né, para o mundo inteiro. Está falando que Jesus está falando que a igreja era nu. Então, você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, né, espiritualmente falando. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver realmente a verdade, o mundo espiritual. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Ou seja, Jesus está dando aqui a chance dos cristãos da igreja de Laodiceia se arrepender. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E ao vencedor, ou seja, aquele que voltar verdadeiramente a mim, me amar de verdade, fazer a minha obra, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, qual é o diagnóstico que Cristo faz da igreja? Então, Cristo está no meio dos candeeiros, né, ou seja, no meio das igrejas, e anda no meio das igrejas. Ele sonda, ele conhece as igrejas. Né? Conhecia, então, a igreja de Laodiceia. E Cristo dá o seguinte diagnóstico à igreja de Laodiceia. A igreja tinha perdido o seu vigor, a igreja tinha perdido os seus valores, a igreja tinha perdido a sua visão e as suas vestimentas. Né? A vida religiosa da igreja de Laodiceia era fraca e anêmica. Era como uma catarata morna. Parecia que eles tinham tomado um banho morno de religião.
ou seja, não fazia diferença nenhuma na cidade, no meio onde eles estavam, tá? Era simplesmente a igreja ali, um clube de encontro social. Então, vamos ver o diagnóstico de Cristo aqui. Em primeiro lugar, Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja. Então, na vida cristã, na nossa vida cristã, há 3 temperaturas espirituais que Jesus identifica. Primeiro, coração ardente. Segundo, um coração frio. É totalmente ao contrário do ardente. E terceiro, um coração morno. Então, Jesus e Satanás conhecem a maré espiritual nossa, a maré espiritual da igreja. Nada se informa sobre tentação, perseguição, negação, apostasia ou abalos na igreja de Laodiceia. Então a igreja de Laodiceia, ela não sofria essas coisas, como as outras igrejas sofriam. Então a igreja de Laodiceia estava ali, sem nenhum tipo de opressão e preocupação. O problema da igreja de Laodiceia, então, não era nenhum problema teológico e nem moral. Não havia ali falsos mestres e nem heresia. Não havia pecado de imoralidade e nem engano. E não há nessa carta menção de hereges, malfeitores ou perseguidores da igreja. O que realmente faltava à igreja era fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, indefinível, apática, indiferente e nauseante. Era uma igreja totalmente acomodada. O problema da igreja não era heresia, mas era apatia. Não se importavam com as pessoas que estavam no mundo, fora da igreja. Nosso fogo espiritual íntimo está em constante perigo de enfraquecer ou morrer. O braseiro deve ser sempre o quê? Mexido, cutucado, alimentado, soprado, até continuar a incendiar. Muitos fogem do fervor com medo do fanatismo, mas o fervor não é o mesmo que fanatismo. Fervor espiritual é diferente de fanatismo. Fanatismo é um fervor irracional e estúpido. É um entrechoque de coração com a mente. Jonathan Edwards diz que precisamos ter luz na mente e fogo no coração. A verdade de Deus é lógica em fogo. Muitos crentes têm medo desse entusiasmo, desse fervor espiritual, né? O entusiasmo tem que fazer parte do cristianismo, né? Nós estarmos sempre ativos, nós estarmos sempre, quando a gente fala, fugiu a palavra aqui agora, mas quando nós estamos entusiasmados, né, empolgados, motivados, né? Então, nós temos que estar sempre motivados a servir a Cristo, a servir a igreja. Nós não podemos ter medo das emoções, e sim do emocionalismo, né? Porque o que dirige culto, o que dirige a igreja é o racionalismo, é o Espírito Santo, mas de forma racional. Agora, dentro desse culto, nós sentimos emoções, ok? Agora, sentir emoções não tem nada a ver com emocionalismo. Nós não podemos viver de emocionalismo, simplesmente de emocionalismo. Dar um exemplo aqui. Ah, se eu vou no culto hoje, mas lá no culto eu não senti meu corpo tremer, eu não comecei a pular, ninguém falou em línguas, não houve nenhuma profecia, né? Então não é assim. Quer dizer que o culto não foi bom. Não, isso aí é emocionalismo, tá? O culto é nós adorarmos a Deus em verdade e em espírito. Louvarmos a Deus em verdade e em espírito. É recebermos a palavra de Deus, né? Palavra que nos alimenta, a palavra que vem nos ensinar, a palavra que vem nos corrigir. Então, dentro de toda essa adoração, dentro de todo esse ensinamento, nós podemos sim sentir emoções. Não podemos ter medo de sentir emoções. Agora, não é porque, de repente, nesse culto não houve nada diferente, que a gente vai falar que o culto não foi bom, né? Isso
é uma igreja que vive do quê? Do emocionalismo. E nós não devemos ser assim. Bom, então, em primeiro lugar, Jesus identifica, né, que nós temos que ter um fervor espiritual, o fervor do nosso espírito, desejar sempre mais de Deus. Segundo lugar, Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo frio, um ateu, né? Fritz Heinecker diz que que o contraste aqui é entre as águas quentes medicinais de Herápolis. Então, a cidade de Herápolis tinha águas quentes medicinais e o contraste era entre as águas frias, puras de Colosso. Dessa forma, a igreja de Laodiceia não estava oferecendo nem refrigério para o cansaço espiritual e nem cura para o doente espiritual. Era totalmente ineficaz e assim desagradável ao Senhor. É melhor ser frígido, né, ser frio, do que morno, tépido ou morno, tá? É mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. Ou seja, você está indo na igreja só para bater ponto, mas não crê realmente na palavra de Deus. Você não adora verdadeiramente a Deus. Quem diz isso é Arthur Bloomfield. Charles Erdman diz que religião tépida, morna, provoca náuseas. A queixa de Jesus contra os fariseus era contra a hipocrisia deles. Alguém que nunca fez profissão de fé, que nunca professou realmente a fé em Cristo Jesus, e tem a consciência da sua completa falta de vida moral, essa pessoa que sabe que é uma pecadora, que está no mundo, é muito mais fácil ajudar essa pessoa do que ajudar um cristão, alguma pessoa que se julga cristã, está na igreja, mas não tem uma verdadeira vida espiritual. Então, essa indiferença espiritual é pior do que a frieza, entendeu? É muito mais fácil você ajudar uma pessoa que está no mundo realmente, uma pessoa que sabe que precisa de Deus, sabe que está na vida de pecado, do que uma pessoa que está na igreja e frequenta simplesmente a igreja e você chega nela e fala que ela está errada. Uma pessoa morna é aquela que há um contraste entre o que diz e o que pensa ser e o que ela realmente é. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição, ou seja, uma pessoa morna é uma pessoa que não enxerga sua verdadeira condição. Ela pensa que é algo, mas não é nada daquilo que ela pensa que é. Tá? Então Jesus condena essa mornidão espiritual. Terceiro lugar, Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. O auto-engano é uma grande tragédia. Laodiceia considerava-se rica e era pobre. Sardes se considerava viva e estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica espiritualmente. Filadélfia tinha pouca força, uma igreja fraca, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta, porque era uma igreja que expressava a verdade. O fariseu, equivocadamente, deu graças por não ser como os demais homens. Muitos, no dia do juízo, vão estar enganados. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. Mateus 7, 21, 23 nos diz um pouco sobre o dia do juízo, sobre o último dia. E diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia do juízo, vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, Jesus falando: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então Jesus conhece nosso coração. Jesus conhece o verdadeiro desejo da nossa mente. Jesus sabe verdadeiramente o que nós fazemos quando nós não estamos na frente de outras pessoas. Então nós não podemos ser uma pessoa morna.
Nós temos que viver uma vida cristã verdadeira. Não importa se nós estamos na frente de outras pessoas ou nós estamos sós. Nossa vida deve ser uma vida pautada nas palavras de Deus na Bíblia. A autossatisfação também é uma grande tragédia. A igreja de Laodiceia disse: não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. O amor ao dinheiro traz o quê? Uma falsa segurança e uma falsa autossatisfação. Então a igreja de Laodiceia não tinha uma consciência verdadeira, uma consciência exata da sua condição. A igreja de Laodiceia enfrentou a tragédia de não ser o que se projetou ser e ser o que nunca imaginou ser. Ela estava orgulhosa do seu ouro, das suas roupas e do seu colírio, mas era uma igreja pobre, nua, cega espiritualmente. A congregação de Laodiceia fervilhava de frequentadores presunçosos. E eles diziam, esses frequentadores da igreja: sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Os crentes eram ricos, frequentavam as altas rodas da sociedade da cidade, eram influentes na cidade. John Stott afirma que a cidade, né, era tão opulenta, tão orgulhosa, os cidadãos da Odisseia, e quando o terremoto, né, que nós já vimos isso, de 60 depois de Cristo, devastou toda a região, depois que a cidade foi devastada pelo terremoto, a cidade foi prontamente reconstruída rapidamente, sem qualquer apelo, sem qualquer ajuda do Senado romano para subsidiar a reconstrução da cidade. Os próprios moradores da cidade reconstruíram, porque eles eram ricos. A cidade era um poderoso centro médico, bancário e comercial. O orgulho de Laodiceia era contagioso. Os cristãos contraíram essa epidemia de soberba da cidade. O espírito de complacência insinuou-se na igreja e corrompeu ela. Os membros da igreja tornaram-se o quê? Convencidos e vaidosos. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem na sua vida religiosa. Mas Cristo teve de acusá-los de cegos, mendigos e nus. Mendigos, apesar dos seus bancos, cegos, apesar dos seus pós-frígios, e nus, apesar das suas fábricas de tecidos. São mendigos porque não têm como comprar o perdão dos seus pecados. Nenhum dinheiro compra o perdão dos nossos pecados. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. Deus fala que nós temos que nos apresentar com vestes brancas, ou seja, com pureza, sem pecados diante dele. E são cegos porque não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. Apesar de eles terem muito dinheiro e não faltar nada na vida material deles, eles não tinham uma vida espiritual rica. Quarto lugar, Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, provoca-lhe náuseas. Você só vomita aquilo que ingeriu. Só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era a igreja de Cristo. Ele amava a igreja, por isso que ele estava corrigindo. Mas em vez de dar alegria para Cristo, estava provocando-lhe náuseas. Uma religião morna provoca náuseas. Jesus tinha muito mais esperança nos publicanos e pecadores do que os orgulhosos fariseus. Eles achavam que eram o que não eram. Fomos salvos para nos deleitarmos em Deus e sermos a delícia de Deus. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e herança de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Mas quando perdemos a nossa paixão, quando perdemos o nosso fervor espiritual, nosso entusiasmo, nós provocamos dor em Jesus, no nosso Senhor. Provocamos náuseas no nosso Salvador. Quando nós perdemos esse primeiro amor por Cristo, pela palavra de Deus, por fazer a obra, por ajudar o próximo, nós causamos náuseas em nosso Senhor. Cristo repudiará totalmente aqueles cuja ligação com ele é puramente nominal. Ou seja, você é cristão? Sou
sou cristão, sou crente, mas não faz nada, entendeu? Você não ora, você não jejua, você não aprende da palavra de Deus, não lê a Bíblia, você não vai na igreja, você não ajuda as outras pessoas, você não prega o evangelho. Então, que crente que você é? Um crente nominal. Só diz que é, mas não é, né? Superficial. Então, a igreja de Laodiceia, ela desapareceu completamente da cidade. Acabou a igreja, né? Da cidade só restam ruínas. Então a igreja perdeu o tempo da sua oportunidade. Quando Jesus mandou essa carta à igreja de Laodiceia, eles deveriam ter se arrependido, deveriam ter mudado suas atitudes, mas não fizeram isso, né? Então, queridos, e isso, essa carta à igreja de Laodiceia sirva para nós hoje, para nossas vidas, né? Vocês que são líderes, pastores, sirva também de lição para vocês olharem a igreja. Como está a igreja, né? Será que nós estamos realmente vivendo um fervor espiritual? Ou será que todos os cultos nós vamos lá simplesmente para nos encontrarmos, para nós batermos papo, para nós ouvirmos uma música, ouvirmos uma palavra pregada e nada mais? Ok? Então, que Deus possa fazer, né, em nossas vidas, que nós possamos querer aceitar essa mudança espiritual em nossas vidas. Amém? Nós sejamos fervorosos, não sejamos mornos. Vamos estar orando para encerrar nossa aula de hoje? Se você gostou da aula, né, não se esqueça de dar o like na aula e principalmente, querido, compartilhar a aula com outras pessoas para que o ensino do Evangelho chegue ao maior número de vidas possível, tá ok? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse momento junto contigo, com o teu Santo Espírito, de aprender a tua palavra, Senhor, de conhecer mais, Senhor, a tua vontade. Que o Senhor possa, Pai amado, em nome de Jesus, nos dar essa mesma oportunidade que o Senhor deu à igreja de Laodiceia, Senhor. Nós possamos enxergar a nossa vida espiritual como está verdadeiramente. Muitas vezes, ó Pai amado, nós pensamos que está tudo bem. Nós pensamos que eu estou indo à igreja, estou louvando a Deus, estou adorando a Deus, estou ouvindo a palavra, saio dali e não faço nada para mudar o mundo e está tudo certo. Às vezes pensamos que só o fato de nós irmos à igreja já está tudo bem, mas não, ó Deus. Nós temos que ter apatia com o mundo. Temos que ver realmente que as pessoas no mundo estão vendo, estão sofrendo, estão passando e tentar lutar por elas, tentar levar o teu evangelho a essas pessoas, resgatar essas pessoas, pregar o amor verdadeiro, Senhor. Então que o Senhor possa derramar sobre nós fervor espiritual, que possamos querer esse fervor espiritual na nossa vida, que nós possamos realmente enxergar com os olhos, Senhor, espirituais, o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, Senhor. Ô Pai, que o Senhor possa, Pai amado, olhar para nossas vidas e precisarmos de uma transformação. Que o Senhor possa transformar o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Que o Senhor continue abençoando nossas vidas, nossa família, nosso trabalho, nosso emprego, nossos estudos, Senhor. Senhor, cuide de nós, nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal. Senhor, derrame a cada dia a tua misericórdia, Senhor, a tua graça, o teu perdão e o teu amor por nós. Nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, então obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande beijo no seu coração e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.